sobre recomeçar. É sobre transformação. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. O amor de Deus me alcançou mesmo estando tão longe. É sobre transformação. Meu nome é Roxana, eu sou argentina, nasci em Buenos Aires. Sempre trabalhei em Buenos Aires. Depois de uns anos eu casei com um brasileiro. Passamos uns 4 anos em Buenos Aires, viemos morar em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E ali começou a nossa vida de muito trabalho, muitas lutas, muitos problemas, e sempre buscando nos lugares errados, né? em outras denominações, em outras religiões e credos, né? E nunca dava certo. Muitas brigas matrimoniais, muitos conflitos, e até que chegou minha filha. Tenho uma filha de 22 anos, e mudamos para São Paulo. Em São Paulo continua a busca. Isto ocorreu quase 20 anos, né? E sempre dando tropeço, e sempre dando a cabeça contra a parede. Com todos esses conflitos, chegou meu divórcio e, assim, depois de 24 anos, nos divorciamos. Depois de 2 anos, conheci meu atual esposo, um adventista do 7º dia, que ele me deu os estudos. Começamos a conversar, mas a gente não queria nada de nada. Uma amiga dirigida por Deus nos apresentou, por assim dizer. E ele viúvo há 1 ano, e eu divorciada há pouco tempo também. Não queríamos nada, queríamos estar tranquilos. Mas Deus tinha seus planos. E então Deus olhou assim para mim, penso eu, né? E deve ter dito: chega de você estar com problemas, de tomar bebidas alcoólicas, de tomar café adoidada, de cair na noitada, de fazer tudo coisa que não podia fazer. Então Deus deu um basta na minha vida. E aí colocou Paulo Ribeiro na minha vida para ele me ensinar o que eu não sabia onde estava Gênesis, não sabia onde estava Apocalipse, e ele me ensinou tudo. E aí eu descobri o Deus verdadeiro, o Deus que sirvo até hoje, e um Deus que dá chances, mesmo você estando na busca incansável, uma busca que te leva de um lado para outro. Fizemos todos os estudos. Eu falava para ele: me dá outra lição. Fazíamos 3, 4 lições por dia. Mas foi assim, automaticamente. O Espírito Santo foi obrando. Meu esposo fala que eu sou uma raridade. Por quê? Porque foi assim, como que automático. Parecia que Deus estava tirando de mim as coisas e tirando as comidas imundas. Mas eu fui assimilando de tal maneira, assim que em 20 de junho de 2015 eu baixei nas águas batismais. E aí eu senti o abraço de Jesus, literal. Tem gente que pensa que estou louca, mas não era o pastor, era Jesus. Eu vi ele me abraçando nas águas batismais. Então, busca Jesus, ao Deus verdadeiro que me salvou, me resgatou e que pode te resgatar. Então, é esse Deus que nós servimos, e esse Deus que está à porta e bate. Quem quer abrir, ele ceia contigo e você com ele. Nesse momento, então, feche teus olhos e vamos orar. Pai querido, que bom, novamente estamos aqui juntos para buscar o Senhor em espírito e verdade. Nesse momento, vários aparelhos estão conectados nesta oração, muitos corações e mentes estão ouvindo, estão sentindo esse momento, estão nesse momento dedicando ao Senhor. Então pedimos, Pai, que teu Santo Espírito possa nos alcançar. Unja os meus lábios e também os ouvidos e os olhos dos meus irmãos. Nos ajude a entender a tua palavra. É o que lhe peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente.
Que bom que você está aí conectado e eu quero pedir para você que se você estiver no Facebook, corre lá para o YouTube e você que está no YouTube pode colocar agora a frase para você concorrer ao livro, tá certo? Então só vale para quem estiver conectado no YouTube, escrevendo no chat do YouTube, tá? E a frase para concorrer ao livro é: Jesus, eu quero ter uma experiência real com o Senhor. É uma frase bem comprida, tá bom? Mas muito importante. Vou repetir. Jesus, eu quero ter uma experiência real com o Senhor. Bom, gente, hoje eu vou falar sobre Judas Iscariotes. É um personagem muito conhecido. Mas quando você vai olhar para o texto bíblico no Novo Testamento, ele aparece poucas vezes. Mas todas as vezes que aparece é de forma negativa, tá certo? Eu vou aqui ler um texto que está lá em João capítulo 12, a partir do verso 3, que diz o seguinte: Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela lançava. Perceberam? Aqui parece que é um relato, um dos maiores que aparece Judas, né, no cenário bíblico aí. E 2 vezes mostra que ele era o traidor, que ele era ladrão. Veja, Judas ele é sinônimo de traição. Você conhece algum Judas? Conhece um vizinho, um parente, um amigo distante que se chama Judas? Provavelmente não. Mas era um nome comum naquela época. E Judas, ele teve alguns privilégios que eu e você não tivemos, né? Judas, interessante, ele era seguidor de Jesus. Depois ele passou a ser discípulo de Jesus. Depois de discípulo, ele se tornou tesoureiro do grupo. Olha só que status que ele tinha. E depois ele passou a ser o traidor. E o que levou a Judas se tornar o traidor? Mas a pergunta que talvez você se faça ou já fez é a seguinte: se Jesus, que conhece tudo, sabia que Judas ia o trair, por que Jesus escolheu Judas? Por que Jesus fez isso? É uma pergunta muito sincera. E existem muitas pessoas que, tendo uma visão talvez um pouco estrita, curta, né, sobre o Evangelho, possa pensar o seguinte: tá vendo? Tudo está determinado, tudo está destinado. Então, a Bíblia Deus já destinou Judas para trair Jesus. Judas tinha que trair Jesus. Será mesmo? Essa é uma visão muito estreita, muito curta do Evangelho. E eu queria ampliar um pouquinho esse conceito para vocês. E a primeira lição que você precisa aprender da história, da vida de Judas, é o seguinte: Deus se importa mais com o seu presente do que o seu futuro. Isso é muito interessante, porque veja, Deus ele sabe de tudo. E o fato dele saber não quer dizer que ele está, de alguma forma, prescrevendo o futuro ou destinando o futuro. Existem alguns exemplos na Bíblia que nos fazem refletir. Por exemplo, Saul. Saul foi escolhido o primeiro rei de Israel. Mas Saul só fez caca, fez tudo errado. Então por que Deus escolheu Saul? Porque naquele momento Deus ele amou Saul e queria dar a ele uma oportunidade de salvação. Mas as escolhas de Saul ao longo do seu reinado demonstrou qual era realmente o seu caráter. Então veja, Deus não te chama pelas tuas capacidades, Deus não está medindo quem você ou quem você vai se tornar, né? O importante para Deus é que você nesse momento tome decisões importantes, decisões assim certeiras para a tua vida, porque as decisões de hoje elas vão determinar o seu futuro. Então você precisa entender que Deus nesse momento está concedendo você a salvação. Pare então de ficar pensando no seu passado, pare de ficar pensando no seu futuro e se concentre no agora, porque a Bíblia diz que hoje é o dia da nossa salvação. Por isso que é importante você sempre dedicar tempo, no tempo de hoje, né, em qualidade com Deus.
Um tempo de oração, um tempo de busca, um tempo de consciência, de conscientização, um tempo de avaliação. Você precisa hoje praticar as disciplinas espirituais. Nós aqui no distrito de Caieiras estamos fazendo uma série de disciplinas espirituais, falando de como desenvolver a nossa piedade. Porque o cristão ele precisa aprender a viver o hoje. Jesus diz que nós temos que buscar o reino de Deus hoje, né, para que as coisas sejam acrescentadas. Né, que nós temos que buscar, em primeiro lugar, Deus. E quando isso? Ele termina dizendo que cada dia tem seu mal. Então nós temos que pensar no hoje. E a pergunta que fica para você: hoje, você quer ter um compromisso com Deus? Hoje, você aceita Ele como Senhor e Salvador da tua vida? Hoje, o que você está fazendo, o que você fez para alimentar esse relacionamento com Deus? Porque hoje, Deus escolheu te chamar para assistir essa live. Deus está concedendo um tempo de graça hoje para que você o aceite. Para de ficar procrastinando decisões, né? Nós vivemos muito na época da segunda-feira. Não, na segunda-feira eu faço isso. Não, amanhã eu faço isso. Não, quando eu arrumar um trabalho eu faço isso. Não, quando eu começar um relacionamento, quando eu casar, quando eu fazer isso. Não, eu aceito Jesus quando eu conseguir um outro trabalho. Até quando você vai ficar dizendo isso? Até quando você vai ficar jogando para frente a decisão que você tem que tomar hoje? É sério isso? Se você está vivo até o presente momento e Deus te concedeu a graça de estar ouvindo essa palavra, é porque hoje você precisa tomar a decisão de ter uma experiência real com o Senhor. Então tome a decisão hoje. Não fique pensando no que vai acontecer amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Outra lição importante que nós aprendemos com a vida de Judas é o seguinte: para Deus não importa como você começa, mas como você termina. É verdade. Judas começou bem. Judas foi escolhido para ser um dos discípulos de Jesus, mas infelizmente ele não foi escolhido para ser apóstolo. Judas foi escolhido para estar na panelinha de Jesus. Judas teve privilégios, como eu falei, que eu e você não tem. Judas andou com o Cristo encarnado na terra. Judas participou de vários milagres. Ele viu Jesus multiplicando pães e peixe. Judas viu Jesus andando sobre as águas. Judas viu Jesus colocando a mão no leproso e o leproso ficando sarado, né? Curado. Judas ouviu aquela frase linda e maravilhosa: Lázaro, sai para fora. Judas contemplou as cenas mais brilhantes que esse mundo já viu. Olha que oportunidade. Judas começou bem a carreira cristã, mas infelizmente ele terminou mal. Por isso que Deus se importa com o teu presente. Então você precisa ter bem claro na tua mente que Deus não se importa como você começa, né? Mas sim como você termina. Você pode ter começado bem essa semana de oração, ter participado de todas as lives, assistido todos os vídeos aqui, mas e aí? Como que isso vai terminar? Vai terminar você fugindo de Deus, você voltando para suas velhas práticas, vai terminar essa semana você sem tomar a decisão. E querido, eu não estou gastando tempo aqui, eu estou investindo tempo para que você aceite Jesus como teu Salvador. Eu não sei se está muito claro, porque tudo isso que eu estou fazendo aqui é para fazer com que você aceite Jesus como Senhor e Salvador. E como é isso, pastor? Entregue a vida a Jesus com um compromisso real. Seja batizado, faça parte do corpo de Cristo. É isso mesmo. Eu não estou aqui ficando dando volta no assunto. Você precisa aceitar hoje a salvação. Então você precisa terminar a tua carreira cristã bem. Judas começou muito bem. Talvez você começou essa semana animado, assistindo as lives, comentando, colocando as frases. Quem sabe você ganhou um livro. Quem sabe você, enfim, está compartilhando, engajando e fazendo. Enfim, está sendo maravilhoso. Mas e aí? Isso aqui vai acabar. E o que será então do domingo, da segunda-feira, quando não terá mais esse encontro para você ficar se alimentando? É porque você precisa levantar e continuar a sua caminhada cristã. Então, entenda isso. Você pode ter começado bem, mas você precisa terminar bem também. Talvez você começou mal. Talvez essa semana não foi muito bem, você assistiu uma outra live ou outra, começou ruim, tal, foi indo e de repente as coisas foram engrenando e você foi entendendo a palavra e aí termina a semana, mas começa uma nova vida com Jesus.
E isso é importante. Deus se importa com isso. Deus escolheu Judas porque queria salvá-lo, porque amava Judas e queria dar a ele oportunidade de salvação. E Deus te escolheu, Deus te chamou, porque Ele te ama e Ele quer te dar oportunidade de salvação. Qual será a tua resposta? E a terceira lição que nós devemos aprender nessa noite é o seguinte: Deus quer que você o conheça. Isso mesmo. Deus quer que você conheça Ele. Porque quanto mais nós conhecemos a Cristo, a Deus, mais nós nos apaixonamos e mais nós confiamos e nos entregamos. O maior pecado de Judas não foi traí-lo. Não foi. O maior pecado de Judas foi não acreditar que, depois de ter traído Jesus, ele não acreditava que Jesus poderia o aceitar novamente. Judas, ele andou 3 anos e meio aproximadamente com Jesus, viu maravilhas, mas ele não conhecia o verdadeiro Cristo. Ele tinha uma falsa ilusão de quem era o Cristo. Ele alimentava no coração o desejo de que Cristo seria o novo imperador desta terra. E ele quis dar um jeitinho. Se você olhar bem o Evangelho, Judas, ele não traiu porque ele queria o mal de Jesus. Não era isso. Judas traiu Jesus porque ele queria que Jesus se revelasse logo ao mundo, que mostrasse o seu poder, que Jesus poderia mostrar para o mundo que ele poderia alimentar o povo e destruir Roma e colocar novamente o trono em Jerusalém. E ele então vai lá e entrega Jesus, traz Jesus, para que Jesus então se manifeste a sua glória, o seu poder e enfrente o império. Mas quando ele vê que Jesus ele vai mudo ao matadouro, ele vai calado. Judas fala, mas que é esse Cristo? Cadê o Cristo poderoso? E ele percebe que ele não conhecia o Mestre. Talvez o pecado maior que exista na sua vida é esse, de você não conhecer quem é Jesus. Você precisa ter uma experiência real com Deus. Quanto mais tempo você passar com Deus, mais tempo, mais proximidade você vai ter com Deus. Sabe aquela frase que diz assim, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece? É algo verdadeiro, porque quanto mais se aproxima de Jesus, mais você quer mais de Deus, mais coisas vão acontecer para moldar o teu caráter, para você conhecer quem realmente é Deus. A história de Jó é um exemplo fantástico, né? Porque no final do livro ele fala assim, eu conheci o Senhor só de ouvir, mas agora eu vejo, eu sei quem é o Senhor. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que viva uma vida superficial com Cristo. Talvez alguém está me assistindo aqui e não quer um compromisso, né? Está se escondendo, né? Tem a oportunidade talvez de colocar no chat, participar, compartilhar, mas está na surdina, está escondidinho. Mas Deus está te chamando para um compromisso real, para que você o conheça. E ao conhecer Jesus, você precisa entender que você agora tem um compromisso, né? Você tem uma vida ao lado dele. E essa experiência real, ela acontece, né? Nos dada a oportunidade todo dia. Eu sou casado há 14 anos, vou fazer 14 anos esse ano. Quando nós tínhamos 1 ano e meio de casados, a minha esposa ficou grávida. Ela ficou grávida. E um dos meus maiores sonhos era ser pai, porque eu queria dar ao meu filho, né? Parece até um jargão, né? Dar ao meu filho aquilo que nunca tive. Mas eu não estou falando aqui de presentes, luxo. Eu estou falando de carinho, amor, atenção, abraço, conversa, companheirismo. Não condeno meu pai por não me ter dado isso, porque ele também não recebeu. Mas eu conhecia Cristo. Eu tinha aceitado Jesus como meu Salvador. E Jesus fazia parte da minha vida, portanto, eu tinha que externar isso ao meu filho. Eu lembro que nós fomos para o médico, né, fazer a ultrassom, e a Poli estava lá, deitada na maca, tal, o médico, e aí viu o coraçãozinho batendo, e aquilo foi uma emoção para mim, um molecão eu tinha 24 anos, por aí, acredito eu, não, 24 anos. E aquilo foi uma emoção assim tremenda. E aí quando chegamos em casa eu falei assim, amor, tem alguma coisa errada. Eu falei, o quê? Eu não tem um só, tem dois aí dentro. Eu
Falei, 2? Mas você viu na ultrassom? Falei, não, mas tem 2. Aí chegou um outro momento de ir fazer a ultrassom novamente. Aí levamos a minha sogra, ela quis ir, né, mãezona. E fomos, a Poli lá deitada na maca. E aí o médico ficou em silêncio. Ficou no silêncio, demorava, e cutucava, e apertava a Poliana e tal. E aí olhando, eu não entendia nada daquele negócio preto, né? E ele falou, e eu já tinha falado pro doutor, doutor, eu acho que tem 2 aí. E aí naquele momento ele falou assim, pai, você tinha razão. Existem 2. Porém os 2 estão mortos. Estão sem vida. E naquele momento meu chão assim desabou. Mas eu precisava ser firme porque minha esposa estava ali, a minha sogra. Ambas começaram a chorar. E eu me mantive firme. Enfrentamos isso. Ela teve que fazer lá a limpeza, tirar os fetos, enfim. E não acaba por aí a história. Depois nós tivemos outra gestação. A segunda gestação. E aí a chama da alegria voltou, a nova oportunidade, era apenas um. Mas infelizmente não deu certo, teve que abortar. Depois chegamos na terceira gestação e aquilo foi empolgante para nós estávamos em Minas Gerais, se não estou enganado. E mais uma vez ela estava grávida e agora de gêmeos, né? Olha só, de gêmeos. E ficamos felizes novamente, aquela coisa toda. Mas não deu certo. Parece até piada, né? Mas aí estávamos em São Paulo, eu já estava terminando a faculdade e ela ficou grávida novamente. E essa gravidez ela foi mais longa, né? E colocamos até o nome, era um menino. Eu dei o nome de Ian, seria Ian o nome dele. Fomos para Cascavel, mas infelizmente ele nasceu, ele estava vivo, mas tinha que ser tirado. E morreu. Essa era a quarta gestação. E eu ficava me perguntando, Senhor, por quê? Senhor, que pecado eu tenho? Que pecado minha esposa tem? Senhor, o que eu preciso fazer? Por que, Senhor? Eu sou fiel ao Senhor porque eu não tenho um filho, Pai. Porque é algo que eu quero dar amor. Tem tantas pessoas aí que são drogadas, vivem no pecado e nascem, tem crianças saudáveis e eu não tenho, Pai. Passou um tempo, nós fomos para a nossa quinta gestação. A quinta gestação nasceu a Maria Clara. E a Maria Clara, igualzinha a Poliana, cuspida e lambida a cara da Poliana. Mas infelizmente, no terceiro dia de vida, ela faleceu. E eu lembro que antes dela falecer, eu entrei no escritório, ela estava internada com uma infecção. E eu orei ao Senhor, falei, Senhor, até quando eu vou ficar sofrendo? Minha esposa, ela tem a barriga cortada e não tem a criança, e agora nós temos uma oportunidade, ela está no hospital, Senhor. Por quê? Porque nós não somos pais, e porque a nossa filha está sofrendo. Senhor, cura, Senhor, cura minha filha. Dá ela nos nossos braços. E naquele momento de oração, Deus falou algo comigo. Ele falou assim, Adriano, eu nunca prometi que te daria um filho. Você não me conhece. Eu tenho outros planos para você. Eu nunca prometi. Você não teve uma revelação. Não enviei um anjo para você dizendo, eu vou te dar um filho. E é verdade. Deus nunca prometeu para mim que me daria um filho. Ele nunca prometeu. Talvez você esteja decepcionado com Deus. Talvez você não tenha um relacionamento legal com Deus porque você não o conhece. Você cria uma falsa ilusão de um Deus mau, de um Deus que tem que fazer os seus desejos. Talvez eu esteja falando para alguém que está desacreditado com Deus. Mas querido, você está descrente, chateado. Não com o Deus bíblico, mas com o Deus que você criou. E naquele quarto, naquele escritório, orando a Deus, eu entendi isso.
que eu estava jogando para Deus um sonho que era meu. E eu levantei daquela oração e saí do escritório, refletindo sobre isso, e toco o telefone. E aí o médico chama eu e minha esposa para dar a notícia que a Maria Clara tinha falecido. Essa foi nossa 5ª gestação. 7 crianças. Passou um bom tempo. Tive que segurar tudo isso. Minha esposa também, com a barriga cortada e não tinha criança. Mas Deus foi trabalhando no nosso coração e foi dando para nós um vislumbre de quem Ele é e do seu cuidado. E Deus colocou no nosso coração, num certo momento, de que era a hora de tentar novamente. E nós tentamos. E hoje, pela graça de Deus, nós temos a Emanuela, Deus conosco, uma menina saudável de 3 anos. E hoje entendo que tudo que eu passei com a minha esposa foi para conhecer quem é Deus. O sofrimento é um megafone de Deus para uma humanidade surda. Deus pode estar usando o sofrimento para se revelar, para ter uma experiência real com você. E nós estamos vivendo um momento desse, de sofrimento. E Deus está querendo se revelar quem realmente Ele é. Então você precisa conhecer quem é Deus. Quem é Jesus para você? Deus quer ter uma experiência real com você. E você agora pode colocar no chat aí: Senhor Jesus, eu quero ter uma experiência real com o Senhor. Eu quero aprender em meio ao sofrimento. Eu não quero criar um Jesus imperador. Eu não quero criar um Jesus que me dê tudo. Eu quero conhecer o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Deus. E eu tenho certeza que Deus, através do sofrimento, através da circunstância, vai se revelar a você. Qual vai ser a tua decisão? Topa seguir Jesus? Topa realmente renunciar à sua vida para segui-lo? Você quer realmente conhecer a Deus? Porque eu tenho certeza, a partir do momento que você toma uma decisão, Deus vai se manifestar para você. Querido, tome hoje a decisão. Não seja como Judas, que no final da história traiu Jesus e na hora de pedir perdão, ele sentiu remorso pelo seu erro e não teve coragem de ir lá pedir perdão para Jesus. Diferente de Pedro. Pedro, quando negou, Pedro conhecia Jesus, sabia do seu amor. Por isso que Pedro chorou e teve um choro sincero de arrependimento. Judas chorou, mas chorou de remorso. Então, o maior pecado de Judas não foi a traição, foi não conhecer o verdadeiro Deus. Enquanto você ouve essa música, você assiste essa música, o Espírito Santo vai tocar no teu coração e você precisa tomar a decisão hoje. E se você quiser, coloque no chat aí: eu quero ser batizado. E nos procure e vamos marcar essa data para que você comece uma nova vida com Jesus. Cuidei de você quando em seu quarto chorou. Cuidei de você quando o céu da sua vida se fechou. Cuidei de você. Cuidei de você no dia em que seu filho se foi e sentiu-se só. Cuidei de você no leito daquele hospital. Cuidei de você. Cuidei de você. Hoje não temas, o teu
tão simples. Descansa em meu amor. Deixa que eu cuido de você. Cuidei de você quando seu coração se quebrou. Cuidei de você quando a situação apertou. Cuidei de você. Cuidei de você naquele momento cruel. Cuidei de você quando algo tirou o seu chão. Cuidei de você. Cuidei de você. Cuidei de você. Hoje não temas, o tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse em meu amor. Deixa que eu cuido de você. Hoje não temas, eu tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse em meu amor. Deixa que eu cuido de você. Cuidei de você no seu dia mais feliz. Cuidei de você em cada conquista que fez. Cuidei de você, filho, eu cuido de você. Vamos orar? Pai querido, louvamos o Senhor pelas decisões tomadas hoje. Louvamos o Senhor porque o Senhor se importa conosco hoje. Louvamos o Senhor porque o Senhor não está interessado de como nós estamos começando, né? Mas o Senhor quer o nosso bem no fim, o Senhor quer a nossa salvação. Senhor, nós queremos te conhecer. Pai, que o teu Santo Espírito possa conduzir esses teus filhos que tomaram essa decisão para uma experiência real e verdadeira. Não uma experiência de faz de conta, mas de compromisso ao seu lado. Abençoe a todos, meu Deus, que tomaram a decisão hoje e todos que já tomaram no passado. Que possamos, naquele grande dia, quando o Senhor aparecer nas nuvens do céu, possamos dizer: esse é o nosso Deus, a quem
ou nós aguardávamos. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.